Eu não vou conseguir compartilhar não, porque ele acaba saindo a gravação. Eu não vou compartilhar o texto não, mas eu vou ler. Ele acaba saindo a gravação. 1 João. Felipe, pode ler, Felipe? Ele ia falar, demorou. Posso? Beleza. Amém, mano. 1 João, capítulo 5, É, verso 14. 14 e verso 15. 14. Diz assim: Estamos certos de que ele nos ouve sempre que ele pedir-nos algo, conforme sua vontade. E, uma vez que sabemos que ele ouve nossos pedidos, também sabemos que ele nos dará o que pedimos. Minha versão está assim. Amém. Na minha versão tá assim, ó. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos lhes feito. O primeiro ponto que ele fala aqui é uma confiança do homem para com Deus. Que confiança é essa que ele tem para com Deus? Que se ele pedir alguma coisa, não segundo a vontade dele, não segundo a vontade carnal dele, mas segundo a vontade de Deus, Deus ouve. Mas será que uma oração de um ímpio, uma oração de qualquer uma pessoa Deus não ouve? Deus com certeza escuta. Irmão. Deus ouve, Deus não é surdo. Né? Deus não é surdo para não escutar. Agora, a oração que ele vai se inclinar para ouvir e executar a sua soberania é aquela oração que está dentro da sua palavra. É a oração que está dentro da vontade de Deus. Porque jamais você vai ver a própria criatura dando uma ordem a um Deus que é soberano. A soberania vai sempre vir da parte de Deus. Deus é soberano, nós somos a criatura, hoje somos filhos, mas toda a soberania ela vem da parte de Deus. Então, quando oramos não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus, né, ele ouve, né, ele pode escutar todo mundo, mas o ouvir aqui é no sentido de realmente se inclinar e realmente executar aquilo segundo a vontade dele mesmo, segundo a vontade do próprio Deus. Né? Então, se tem um. 1 João vai falar isso. Se temos uma confiança para com Deus, é essa. Se fazemos algo, oramos pedindo algo segundo a vontade dele, ele nos ouve. Né? Então, aí Felipe tratou e falou isso lá, a gente trouxe falando sobre isso, que a gente só vai saber essa boa vontade através de um local, é através das Escrituras. Porque nas Escrituras é onde nós vemos todos os mandamentos da parte de Deus. É dentro da Escritura que nós vemos os direcionamentos da parte de Deus. Nós vemos os princípios que norteiam a mente de Deus. É tudo aquilo que Ele quer para com o homem, tudo aquilo que Ele quer para a sua criação, tudo aquilo que Ele quer para seus filhos. Então, se a oração é feita conforme a palavra, essa oração é feita conforme a vontade de Deus. Se cremos que a Escritura se cremos que a Escritura é a vontade, é a expressão da vontade de Deus, nós vamos acreditar que ali está toda a base para que a gente ore da maneira correta, porque a Escritura é inspirada por esse Espírito, o Espírito a qual eu falei. Então, ali, se oramos de acordo com a Escritura, nós temos uma certeza que Deus nos ouve. Nós temos uma certeza que Deus, é a minha palavra que Ele está falando. Por isso que é importante que nós conheçamos a palavra. Eu já escutei muitas vezes as pessoas falar a melhor oração é aquela oração que vem da Bíblia. E é a maior verdade, porque quando olhamos para esse versículo aqui, nós compreendemos isso. Essa é uma confiança, é confiar. Essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A vontade de Deus não está na Bíblia? Se a gente orar se baseando na Bíblia, é de grande certeza que Deus vai nos escutar, porque a vontade dele está expressa nas Escrituras. Né? E por isso que é importante que a gente leia a palavra, que a gente medite na palavra, que a gente busque memorizar, gravar os versículos no nosso coração. Por isso que muitas vezes eu repito isso, né?
é bom que, primeiro que a gente entenda, mas que depois a gente memorize esses versículos nos nossos corações. E aí que a gente vai falar. Emily, acho que a áudio tá ligado. Emily, Oi. vai falar alguma coisa? Não, Tá. nossa. Ah, se oramos de acordo com a escritura, de acordo com a palavra de Deus, Deus vai falar, vai se inclinar. Tá falando algo que está dentro do meu desejo. Tá falando algo que está dentro daquilo que eu projeto para o homem. É daquilo que eu vejo como os meus propósitos, né? Por isso que é importante, irmãos, que a gente leia as escrituras. Quando a gente orar, a gente peça esse auxílio das escrituras, porque dentro das escrituras está a palavra de Deus. A palavra, a palavra, a própria palavra vai nos dizer que toda a escritura é inspirada por Deus, é 1 Timóteo 3,15, é 2 Timóteo 3,15, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para exortar e educar em toda a justiça. Então, é através das escrituras, através da palavra de Deus, que ali está expressa toda a vontade do Senhor. Então, quando a gente olha para essa palavra de 1 João, está dizendo uma confiança que temos para com Deus, é que se pedimos uma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E onde é que está essa vontade? Essa vontade de Deus está expressa nas escrituras. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, eu não vou sair pedindo aí qualquer coisa a Deus. Não vou pedir, por exemplo, eu não vou pedir, eu quero ter lá ter um, deixa eu pensar algo aqui bem esdrúxulo, assim, que a gente pode pensar. Aí eu quero ter uma árvore, vai dar um exemplo bem, veio aqui na cabeça mesmo, sei lá, eu quero ter uma arma para matar uma pessoa, por exemplo. Isso não está dentro do propósito de Deus. Quando a palavra de Deus diz que não matarás, né? Não matarás. Então não está dentro do propósito de Deus essas coisas. Por mais que não tenha expresso ali na Escritura, não tenha ali escrito na Escritura, Deus ele dá princípios gerais de muitas coisas. Muitas vezes não vai ter um versículo lá específico, olha, se você estudar, você passará no concurso. Se você fizer isso, acontecerá aquilo. Nem muitas vezes não vai ter. Muitas vezes vão ter. Por exemplo, Tiago vai falar, Tiago lá no primeiro capítulo, lá, Tiago capítulo 1, Tiago no capítulo 1, versículo 5 ao 8. Vai dizer, se o homem pedir a Deus com sabedoria, pedir a Deus sabedoria, Deus vai dar sabedoria. Então não adianta o homem depois, se Deus quiser me dar sabedoria, não. Se você pedir, ele vai dar, porque na palavra dele já está escrita. Na palavra do Senhor já está escrita, Senhor, me dá sabedoria. Não, eu vou pedir, se Deus quiser, não. Se Deus quiser, a gente está fazendo coisa de maneira errada. A gente não está confiando na palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita e a gente crê na palavra de Deus, crê que é a palavra de Deus, não tem motivo que a gente está falando, se Deus quiser, não. A palavra já está escrita. Então, eu oro segundo a vontade de Deus com essa confiança, né? Com essa confiança de que Deus ele está me escutando. Ele vai continuar no versículo 15. E se sabemos que ele não ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos lhes feito. Se sabemos que ele nos ouve, sabemos que o Senhor nos ouve através da sua palavra, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Primeiro ponto, como eu falei, orar segundo a vontade de Deus, não os nossos próprios desejos, não aquilo que a gente quer, o que a gente acha. A gente tem que trazer muito esse raciocínio aqui, como eu falei no início. Hoje é um novo homem não nascido de carne ou sangue, um homem agora nascido do Espírito, um homem agora que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que esse Espírito Santo de Deus ele trabalha em nós e ele vai nos direcionar à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Né? Romanos 12:2 vai falar e não vos amoldei esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa e perfeita vontade agradável de Deus. É através, né, da mudança de mente, né, essa mudança que o novo homem passa, né, o homem deixa de ser como era, e agora o novo homem ele é totalmente modificado, né, através do Espírito, da mudança de comportamento, da mudança de mente, e agora ele passa a desejar as coisas da parte de Deus. Então, se pedimos segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, ele com certeza nos ouvirá. Com certeza Deus irá nos ouvir
né? Deus irá se inclinar e ele escutará. Como eu falei, Deus não é surdo. Ele pode escutar a gente falar e falar um monte de coisa, mas se for conforme a vontade dele, é certeza de que isso se cumprirá. Isso virá a acontecer. E isso aí é uma relação que nós vamos tendo, né, na oração, né? Vamos pedir a Deus e ali, se muitas vezes não for da vontade de Deus, a gente vai trabalhar isso em um tópico mais específico. Se não for da vontade do Senhor, é muito claro que as coisas não vão acontecer, porque só para ele escutar tem que ser conforme a vontade dele, né? A certeza, se temos alguma certeza para com Deus é essa, que ele nos ouve quando pedimos de acordo com a sua vontade. Aí Tiago também vai falar, ó, não temos muitas coisas porque pedimos mal, né? Pedimos para os nossos próprios desejos. O homem ele vai sempre pedir para os próprios desejos dele, irmão. É do homem. A gente quer tanta coisa, quer tantas coisas que queremos de nós mesmos e precisamos saber se Deus também quer, né? Deus, a palavra vai dizer que os planos de Deus são maiores do que os nossos, né? Os pensamentos dele são maiores do que os nossos, né? Então, nós vimos um Deus desde o início da Bíblia, nós vimos um Deus que ele vai trabalhar em favor dos seus filhos, né? Isaías 64 vai dizer que nunca viu um Deus que trabalha por aquele que neles espera, que nunca viu um Deus que trabalha por aquele que neles espera. Então, Deus ele trabalha em favor dos seus filhos também, né? Dentro da sua soberania, dentro da sua própria agradabilidade. Nós vimos um Deus que também trabalha em prol dos benefícios da criatura. Claro que a criatura, a criação, ela deve andar na obediência de Deus para que as bênçãos venham para a vida dela. Mas precisamos entender que sempre a soberania de Deus que vai prevalecer. É sempre a soberania e a vontade de Deus que vai prevalecer. Muitas vezes, como eu falei, nós queremos, nós desejamos muitas coisas e muitas vezes pode ser que não seja a vontade de Deus. Pode ser que não seja a vontade do Senhor. Mas se for, estiver dentro do plano dele, isso vai vir a acontecer. Por exemplo, eu quero, né, passar naquela prova, né? Tem aquele concurso lá que eu quero passar, que eu quero ser aprovado. Vamos orar e pedir ao Senhor. Ah, mas está lá na escritura que Deus ajuda quem vai fazer uma prova de concurso. Não tem esse inscrito, porque no momento que foi escrito não existia concurso e Deus também não ia perder um tempo para colocar uma atividade específica sobre isso. Nós temos alguns versículos que norteiam a Bíblia de Deus. Por exemplo, o homem se prepara para a batalha, mas do Senhor vem a resposta. O homem entende que qualquer atividade que ela venha fazer, se ele se preparar, a resposta não virá da parte do trabalho, da parte do trabalho dele, mas a resposta ele virá da parte do Senhor. Mas cabe ao homem trabalhar, cabe ao homem executar, né? Então precisamos entender que nem sempre vai estar claro lá como é a sabedoria que foi falada de Tiago, mas tem princípios que norteiam a Bíblia e esses princípios, a palavra de Deus, ela vai norteando e vai nos dando auxílio na nossa oração. Por isso que é muito importante. Como é que eu vou orar segundo a vontade de Deus? Olho para a Escritura, o que, é que a palavra diz sobre isso? Eu não vou orar, por exemplo, eu vou pedir assim, eu quero 10 mulheres, né? Não, isso não tem base bíblica. A gente pode até utilizar, né? Não, mas não tem base bíblica que sustente isso. Não, Deus criou o casamento entre o homem e a mulher. Então é uma oração que não tem nenhuma base bíblica. A gente olhar para as Escrituras, olhar para a palavra de Deus, você vai olhar, pô, não tem norte na Bíblia para sustentar algo como isso. Não tem algo na Bíblia, porque eu vou estar orando por algo como isso, algo errado. Não é algo bíblico. Então é uma oração que a gente já sabe que Deus não vai escutar. É uma oração que muitas vezes é burra. Estamos fazendo oração, fazendo uma oração que não tem sentido, porque Deus vai falar assim, não. Você está orando por algo que, se você conhece a mim mesmo, se você conhece a minha palavra, você sabe que eu não penso assim. Por isso que as escrituras vamos dando um norte, né? Quando nós vamos vendo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós vamos vendo como Deus ele pensa, como é que Deus deseja as coisas, que as coisas realizem. Então, por isso que a Bíblia ela vai nos auxiliando a orarmos da maneira correta. Vamos lá em Atos 4, Valzana. Me fez lembrar também que muitas das vezes, né, a gente pede
e não colocamos em ação aquilo que, às vezes até na vontade do Senhor, mas o Senhor quer que tenhamos, né, alguma atitude, fé e ação, não apenas oração, mas que venhamos ter atitudes. Você falou sobre a questão de estudo, trabalho. Eu quero um bom trabalho, mas não estou me qualificando. Sim. Peço que Deus abra as portas, mas não estou tendo nenhuma atitude para isso. Para que venha melhora. E isso é a oração é Eu muito quero mais do que só o pedido, né? Podemos orar, como eu falei, eu utilizei o versículo aí do salmista, né, no qual o salmista vai falar que a resposta, o homem se prepara para a batalha, mas do Senhor ele vem a resposta. O homem ele faz a parte dele, o homem ora, né, e faz a parte dele, ele executa a parte dele, mas sabendo que a resposta não vem pelo aquele esforço dele, mas a resposta ele vem da parte do Senhor pela sua soberania. Né? O homem ora, mas ele reconhece, ele ora, ele pratica, ele executa tudo aquilo, mas ele reconhece que a resposta de tudo ela vem da parte de Deus. Então, desde o início que nós trabalhamos aqui, nós entendemos isso, né? Que nós estamos sempre falando isso. Nós estamos falando de um Deus soberano. É um Deus soberano que ele tem relacionamento com nós, né? Ele tem relacionamento com a sua criação. Nós. Aí, ó. Quem ele trouxe aí também. O pastor Pirani, né? Que fica desejando maldição para um monte de pessoas. É isso aí. O homem ele ora totalmente sem as escrituras. Ele ora de acordo com que ele acha que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O pastor Pirani passa até a ser engraçado, né? E isso nós vemos que isso não vem da parte de Deus. O homem ele pega a Bíblia, pega um versículo isolado ali, não. A gente fala falando da harmonia das escrituras, olhar para a escritura e falando, Deus não está falando isso, então por que eu estou orando dessa maneira? Por isso que a gente tem que ter assim, irmãos, toda vez que nós formos orar, ter toda a humildade, irmão. Ter toda a humildade mesmo, que a gente está tratando de Deus, irmão. E nós somos criatura, nós somos falhos. E o único norte, como eu falei, que nós temos são as escrituras de Deus. Muitas palavras são claras, como eu falei de Tiago, capítulo 1, no verso 5 a 8. Fala, se quer sabedoria, tem. Então você vai orar, porque a Bíblia já diz que eu tenho sabedoria. Não eu chegar depois e falar, Deus, se Deus quiser, não. A Bíblia já diz que eu tenho sabedoria. Mas outras coisas, nós vamos ver, não pode não ter claro, explícito tal versículo, mas os nortes que a Bíblia dá, não, Deus não pensa dessa maneira. A gente vai puxando, vai harmonizando ali os versículos, não, Deus pensa dessa maneira. Então ele vai nos auxiliando a orar da maneira correta para com Deus. E como eu falei, Deus ele tem um propósito para cada um de nós. A Bíblia deixa clara que Deus em nenhum momento ele tem desejo em que sua criatura ela pereça. Mais ou menos Ezequiel fala 30, capítulo 33, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Em João também, capítulo 3, né, a partir do verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos ver desde o início Deus com desejo, não com desejo de ver a sua criatura andar de maneira errônea. Né? Desde a criação, Deus queria que a sua criatura ela andasse da maneira correta. Só que o homem pecou, nós já sabemos a história, o homem peca, ele peca contra Deus, e agora ele sofre por causa do pecado, mas nunca foi desejo de Deus que fosse dessa maneira, mas Deus é tão amoroso que ele envia seu filho para ocasionar a redenção do homem. É a volta do homem para Deus. É a volta daquela imagem e semelhança que o homem perdeu, o homem voltar para Deus. Então Deus nunca teve o desejo de ver o homem perecer. Então vamos ver se Deus que ele vai trabalhar em favor também da sua criação, para que essa criação ela se beneficie disso. Só que muitas vezes dentro desse plano de Deus, desse propósito final de Deus, não vai ser da forma que nós queremos. Por isso que muitas vezes nós nos frustramos, irmão. Por isso que muitas vezes nós nos frustramos, porque a gente sabe que Deus quer o melhor para conosco. A Bíblia diz assim que ele, como eu falei, que os pensamentos dele são maiores, né, que os desejos dele são maiores para as nossas vidas. Só que quando Deus começa a aplicar o desejo dele sobre as nossas vidas, não é como nós queremos. Porque ele sabe o que é o melhor pra gente. Pô, eu quero isso. Aí você fala, eu quero um carro agora, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Deus sabe, talvez se ele der um carro, pode acontecer algo com você.
E Deus tem um propósito maior para com você. Está vendo naquele momento, Deus não queria te dar porque Deus está vendo além do que você consegue ver. Então o propósito final é te beneficiar, mas dentro desse caminho, muitas vezes a gente vai orar para Deus, ó Deus, me dá isso. Muitas vezes Deus não vai nos responder porque Deus tem um plano maior para nós. E por isso é preciso que a gente ore, irmão. Só através da oração é que vamos ter esse relacionamento com Deus e Ele vai nos responder, irmão. Quando oramos a Deus, ó Senhor, olha, é isso que eu desejo, é isso que eu quero e tal. E Ele vai começar a aplicar a palavra dele no nosso coração. Olha, isso é o melhor para você. Ele vai nos dando discernimento, irmão, para nós entendermos aquilo que é realmente bom para nós. A gente não entende, a gente quer, muitas vezes pode estar alinhado com a vontade de Deus. A gente orou, aconteceu porque estava alinhado com a vontade de Deus. Deus não quero isso mesmo para você. Isso está dentro do meu propósito para a sua vida. E vai acontecer, irmão. Vai acontecer porque está dentro do propósito de Deus, do desejo dele. A gente ora, confia no Senhor, e oramos a ele, ele fala, não, isso está dentro do propósito que eu tenho para o melhor para a sua vida. Vamos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segunda Coríntios 12, do 9 ao 10. Osana, pedir para a Osana ler aí. Lê a partir a partir do primeiro, Osana, até do 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 12, do versículo 1 ao 10. Peraí, que fechou aqui. Tô pelo celular que tá aqui com Florinha. Achou? Peraí, Ever. Se não achou, eu leio aqui. Tá atrasando tudo, né? Peraí, rapidinho. 2 Coríntios, do 12, do 9 ao 10, é? Não, dê a partir do 1. Que vai ser 1. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, 14 anos, se o corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se o corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Até o 10, né? É. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de não me exaltar, acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. Meu Deus, É é forte. forte. Glória a Deus, meu Deus do céu. Eu lendo ontem, é muito forte essa passagem, né? Nós vemos Paulo aqui, um grande apóstolo de Deus, que não só por ele ter tido essa revelação, né? Esse momento que ele não sabe nem explicar, Paulo não consegue explicar se foi no corpo ou fora do corpo. Ele sabe que ele visualizou o terceiro céu, né? Chegou a região celestial, a qual acho que nenhum de nós conseguimos ainda alcançar. Né? Nós temos Paulo um judeu, né? Falamos muito isso de Romanos, Paulo judeu, mas ao mesmo tempo tinha cidadania grega também. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um homem que ele tinha tudo para se exaltar, né? Um homem que poderia falar, eu sou isso, sou aquilo. Mas Paulo começa a falar, eu continuarei a me gloriar, mas não vou me gloriar no que eu vi, não, vou me gloriar nas minhas fraquezas. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, a gente pode trabalhar isso em outro momento, pensando até se Deus permitir na próxima oportunidade que eu for pregar, eu quero falar sobre essa passagem. Eu queria focar nesse ponto aqui no verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo fala de um espinho que, no versículo 7, diz que esse espinho é colocado nele com objetivo. Tinha um objetivo daquele espinho ser colocado. Não diz que foi Deus que colocou, mas que há um espinho em Paulo, o qual não permite que Paulo se exalte. Irmão, eu falei aqui, Deus ele tem um plano para nós. Um plano para nós, um plano bom, irmão. Que muitas vezes não compreendemos esse plano do que Deus quer para nós, irmão. Deus quer o melhor, Deus não quer que você ande de maneira errada, Deus não quer que você volte. A gente vai ver lá em Israel, quando Israel está no Egito, lá Deus faz com que o homem fique dando votos para que o homem não volte para o Egito. Então Deus quer o melhor. Muitas vezes o homem é desobediente, mas Deus quer o melhor para nós. Muitas vezes nós vamos orar e aquilo não está dentro da vontade de Deus. Se tiver, vai acontecer. Se não tiver, não vai acontecer, porque Deus tem coisas maiores para a gente. Paulo está falando que havia algo nele, fala de algo interno, não fala de algo, fala de algo nele, que ele vai chamar de mensageiro de Satanás, que o incomodava, e não isso fazia com que ele não se exaltasse. E ele é algo que atormentava tanto ele que Paulo vai orar 3 vezes a Deus. Ele ora 3 vezes a Deus. E isso não é retirado dele. E Deus vai o responder a Paulo. Olha, a minha graça te basta. É Deus falando, a minha graça é suficiente. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça de Deus, o favor merecido, é que sustenta Paulo no momento de fraqueza, em algo que para ele estava o atormentando. Ele ora a Deus para que Deus retire isso. Só que aquilo ali fazia com que ele se aproximasse de Deus. Fazia com que naquela situação ali, ele visse a graça e o poder de Deus. E aquela graça e aquele poder de Deus, aquilo que sustentava, era bom para a vida de Paulo. Talvez que ele ora 3 vezes, a Bíblia não fala que ele vai orar novamente, né? Não fala que ele orou novamente, porque Deus o respondeu. Então, muitas vezes nós vamos orar, e na oração, Deus vai fazer com que nós compreendamos a perfeita e boa vontade de Deus, porque nós não sabemos orar da maneira correta, irmãos. Por isso que o Espírito Santo nos direciona. Muitas vezes tem coisas que vai nos doer, pô, Deus, por que eu estou passando por isso? Porque está acontecendo isso, e as coisas não saem daquela situação ali. Muitas pessoas adoram falar, não, é porque está faltando fé. Não tem nada a ver disso, não, irmão. Muitas vezes tem situações. E isso aqui é fé bíblica, irmão. É fé bíblica. Tem um plano de Deus maior por trás disso. Claro que a gente tem que crer, tem que orar para que, né, Deus nos dê compreensão porque estamos passando por aquela situação. E nós só vamos conseguir isso através da oração, através do relacionamento pessoal com Deus. Né? Paulo ali, ele ora 3 vezes, porque era algo que atormentava ele. Para ele falar algo, quando chegar algo que atormentava, ele aí ora e Deus dá a resposta a ele. A minha graça te basta nessa situação. Para Paulo aqui, a Bíblia não diz qual era o espinho da carne de Paulo. É até bom porque cada um vai vendo o seu espinho. O que é aquilo que te incomoda, que te faz, para você pode ser duro, pode ser ruim, mas aquilo está te levando para Deus. Aquilo te leva para você ver que Deus te sustenta mesmo na sua fraqueza. Deus falando assim, ó,
nessa situação que você está e você percebe o quanto eu sou gracioso, a quanto é a minha graça, não é o seu poder, não é o seu intelecto, não é isso. Aí por isso que Paulo vai falar, eu fico contente em qualquer situação. Agora eu fico contente em qualquer situação, porque ele percebe que não é ele, não é, é a graça do Senhor que sustenta. Ele vai dizer aqui no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo orou de uma maneira, pediu para que Deus tirasse algo, mas aquele algo trabalhava em benefício também de Paulo, porque Deus tinha um plano maior no início, um plano melhor para a vida de Paulo. Então muitas vezes nós vamos orar para Deus, vamos pedir a Deus, e Deus, na oração, ele vai fazer nós termos a compreensão maior das coisas. E olha como a compreensão de Paulo muda depois das 3 orações que ele faz a Deus. Deus dá uma resposta e ele começa a falar: eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Eu sinto prazer nas injúrias. Eu sinto prazer nas necessidades. Porque em todas essas situações, que eu passo, na minha fraqueza, eu percebo que quem me sustenta é Deus. Olha como nós nos ficamos felizes, né? Estamos, Albert outro dia estava aqui com a gente, ele contando a história, algo que aconteceu com ele, aí eu compartilho a história com ele, e vamos compartilhando a história, e nós vamos assim vendo Deus presente, porque nas necessidades, nas coisas que nós passamos, nós vamos vendo o poder de Deus na nossa vida, e a gente dá glória a Deus, a gente dá glória ao Senhor. Que muitas vezes naquela situação a gente orou: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Quantas vezes nós oramos e falamos: Senhor, por isso que temos que ter toda a humildade, irmãos. Falar diante de Deus: Deus, me ajuda a compreender. E ele vai trabalhando em nós, como ele deu a Paulo aqui, que Paulo já muda. Paulo fala, né? É nessa fraqueza que eu vejo o seu poder. É nessa fraqueza que eu vejo que o Senhor me sustenta. Que eu vejo o seu poder atuando na minha vida. E realmente com nós também é assim, irmão. Não é só com Paulo, né? Todos nós cristãos são assim. Eu sempre, quando conto a história quem sabe, a história de Osana no hospital lá, eu falei: meu Deus, não tinha a quem recorrer. Eu me ajoelhava no hospital ali, orava a Deus. Eu falei: meu Deus, eu não tenho para onde recorrer. E ali eu vi a mão de Deus atuando ali. E muitas vezes eu queria que Deus me tirasse daquela situação, me tira daquela situação. Mas Deus, por um breve momento, Deus deixou que eu passasse por aquela situação, para que eu visualizasse algo, para que eu visse o poder de Deus. E aquele poder de Deus é que me sustentou e que vai me sustentando, e eu vou vendo a mão de Deus poderosa trabalhando sobre a nossa vida. E muitas vezes, como eu falei, Deus tem um propósito muito maior para nossas vidas. Deus tem um propósito muito, muito maior. E muitas vezes nós vamos orar ao Senhor e Ele vai nos mostrando: olha, não é por esse caminho, esse aqui é melhor para você. Não, mas eu quero para isso aqui, Senhor. Paulo queria pregar lá na Macedônia, e o Espírito Santo: não, não é por aí, não, não, não. E Deus, ele vai nos direcionando, vai colocando nosso coração no caminho correto. Então é preciso, mas a gente só vai descobrir isso, irmão, na oração. É relacionamento com o Senhor. Ele vai nos mostrando, ó, e vai nos direcionando para o melhor para nós. Porque, como eu falei, a gente não sabe. Nós estamos lidando com Deus que é soberano, irmão. A gente nunca vai saber mais do que Deus. A gente não sabe mais. Peraí, Albert, só vou concluir. A gente não vai saber mais do que Deus. Deus é soberano, ele sabe o que é melhor para a gente. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça, irmão. Eu sei que a gente quer. Amém. Vamos orar, irmão. Vamos orar. E se for da vontade de Deus, vai acontecer. Porque se for colocar um desejo no coração e veio da parte de Deus, fique em paz, irmão. Descansa no Senhor. Ele vai responder. Diga, Albert. Não, é só para poder complementar tudo isso que você está falando. E benditas sejam as dores que nos aproximam do Senhor. Amém. Benditas sejam as dores que nos faz jejuar, que nos faz buscar ainda mais a Deus, que faz a gente reconhecer que nada somos, e faz a gente reconhecer a total dependência do Senhor. Amém. Boa é um modo de falar, né? Mas benditas são essas dores que nos aproxima de Deus. Amém. E fazem reconhecer a nossa total dependência e que sem Ele nada podemos fazer. Verdade, irmão. Tá até vontade de chorar, porque é forte, irmão. Você vê, a gente tá às vezes em situações e fala: meu Deus, a gente não consegue compreender, a gente fica ali. É aquela sensação realmente de impotência. E a gente fica totalmente nas mãos do Senhor, e aí nós vimos o agir de Deus. Eu sempre falo assim, até hoje, quando eu vou pregar, parece que quando eu tenho oportunidade assim, ou qualquer situação eu vou evangelizar, eu sinto a total impotência assim, eu fico: meu Deus, eu não vou acertar, eu não vou conseguir. Aí depois a gente vê Deus agindo, aí nós vimos: rapaz, realmente
é Deus trabalhando em nossas vidas. A gente não tem. É o Senhor em nossas vidas. É Ele que realmente nos sustenta. Ele nos mostra isso. E por isso que Deus não tira, Deus não tirou naquele momento ali da vida de Paulo aquele espinho que para ele doía muito. Mas aquilo ali aproximava ele de Deus. Então o desejo de Paulo era um. Mas aí Deus deu uma compreensão da oração de Paulo a Paulo. É melhor para você, que até vai doer, vai doer, vai doer. Mas disso você vai me ver. Nessa situação você vai me ver. Né? Você vai ver o meu poder, vai ver como eu ajo, que você é dependente de mim. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, vamos orar, vamos ter esse reforço das Escrituras. Atos 4:25. Os discípulos lá, ele vai falar, né, que eles vão trazer alguns versículos do Antigo Testamento. Quem depois quiser ler Atos 4:25, 26. Os discípulos eles utilizam alguns versículos do Antigo Testamento, né? E nós vamos ver diversas outras orações na quais é utilizada a própria palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos auxilia, ela nos norteia, mas a resposta é da soberania de Deus. O que Ele deseja para nós vamos ter certeza se nós orarmos e Ele confirmar o nosso coração. Mas a gente só vai saber disso com o relacionamento com o Senhor, irmão. A gente tendo um relacionamento com o Senhor, né, a gente pede auxílio para a gente orar da maneira correta, a palavra nos direciona a orar da maneira correta, nós temos o norte para não ficar orando de qualquer maneira, gastando tempo orando de maneira errada, a Bíblia nos auxilia nisso. Mas ao orarmos ao nosso Deus, Ele vai direcionando o caminho correto. E algo muito importante, irmão, que eu queria trazer aqui é muito mais do que nós só falarmos, né? Não gostamos só de falarmos na oração, mas uma das coisas mais importantes na oração é o escutar. Uma das coisas mais importantes na oração é o ouvir, irmão. A gente faz o pedido, a gente ora a Deus e nós aguardamos a resposta do Senhor. Né? A gente tem que orar e tem muita gente, não vou ter que agir, não. Ora e aguarda a resposta da parte de Deus. Assim a gente vai construindo um relacionamento com oração com Deus, irmão. Isso é muito importante. Você me falou que a grande chave da comunicação é nós escutarmos, né? Com Deus não é diferente, irmão. Nós falamos, pedimos a Ele e Ele vai nos responder se está dentro do querer dele. Se é aquilo que Ele quer para nós. Né? Paulo orou 3 vezes e Deus respondeu a ele, abrindo a compreensão de Paulo daquilo que era melhor para Paulo. Talvez Paulo pensasse, só se tirar isso daqui de mim, tirar esse espinho da carne, vai ser melhor para mim. Só que o próprio Paulo fala que o espinho fazia com que ele não se exaltasse. Olha que coisa, se ele tira o espinho, provavelmente Paulo se exaltaria. Né? Se tirasse aquilo que havia em Paulo, ele se exaltaria. E Deus não quer, Deus nunca quis que o homem fosse arrogante, Deus nunca quis porque Deus quer o melhor para o homem, Deus não quer que o homem peque, Deus não quer nada disso. Por isso que ele viu a Cristo para nos salvar, Deus não quer que o homem morra, Deus não quer nada disso. Então Deus permitiu. Paulo orou para tirar, mas Deus não. Vai doer. É como Jonatas Carlos fala, vai doer, mas vai curar, né? Então aquele espinho estava ali em Paulo, mas fazia com que ele não se exaltasse, porque se tirasse, talvez ele se exaltaria. Né? O espinho fazia isso. A gente não sabe qual era o espinho, muitos vão dizer que era uma enfermidade a qual Paulo tinha, mas todos os teólogos ele reconhece que não tem uma resposta clara. Talvez propositalmente o Espírito Santo quis colocar assim mesmo, porque cada um olha para essa passagem e vê o que é o seu próprio espinho. Qual pode ser uma situação, pode ser algo, né, ali que na sua caminhada cristã faz a gente reconhecer, meu Deus, porque acontece isso comigo, né, alguma fraqueza carnal, algo do tipo ali, mas que a gente vê que é Deus que nos sustenta, a graça de Deus que nos sustenta, porque, como você me fala, se depender da gente, irmão, a gente está quebrado, irmão. A gente tem que ter essa humildade, se depender da gente, a gente está quebrado, a gente achar que não, Paulo poderia ter, não, Paulo não, tinha um espinho lá, não para você, né, se exaltar, eu vou deixar aí, a Bíblia não diz que foi Deus que colocou, mas que havia um espinho em Paulo, mas que Deus não tirou, a gente sabe que Deus não tirou esse espinho de Paulo, e esse espinho fazia que ele não se exaltasse, né, que ele não achasse além daquilo que ele era, ele vai falar no versículos anteriores, né, que ele não achasse além do que as pessoas deveriam achar dele, nada além do discípulo de Deus, mas nada além disso, e assim deve ser como nós também, né? A gente nunca se ache nada além do que somos simples servos de Deus, chamados para pregar as boas novas do Senhor, nós somos filhos de Deus, mas nada além disso,
A gente achar que eu sou isso, eu sou aquilo. Não, Paulo é Paulo, irmão. É um dos maiores, hoje nós olhamos falando dos maiores apóstolos que nós vimos ali, mas é Paulo para que não pense nada além do que Cristo na minha vida, nada além do que é o poder de Deus na minha vida. É poder de Deus, irmão. Ah, mas o irmãozinho ali fala bem, não, irmão, é o poder de Deus na vida dele. É isso que Paulo queria para ele. Aí Deus, é isso também que eu quero para sua vida, Paulo. Aí Paulo, não, tira o espinho. Aí Deus, não, se eu quero o melhor para você, eu vou tirar? Não vou tirar, não. Vai continuar. E ali, ó, Paulo via naquela situação ali que o incomodava o poder da mão poderosa do Senhor, nosso Deus. Deus é bom demais, irmão. Mas o importante da oração, nós orarmos a Deus, é nós ouvirmos, né? Paulo ouviu ali. Aí quando o Paulo ouve, ele já muda o comportamento dele. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando eu tô fraco, aí Paulo já mudou a compreensão, irmão. Paulo já mudou a compreensão dele da oração. Ele ora pedindo para tirar, depois ele já tá mudando, ó. Ou é na angústia, é na perseguição, é em diversas situações que eu tô passando, eu vejo o amor de Deus. Então Paulo já mudou a compreensão dele. Então nós vamos orar a Deus, aí vamos escutar. O que é, Senhor, que o Senhor quer para mim? Aí ela, ô Everton, eu quero melhor para você, então siga por aqui. Vai ser melhor. Aí você vai ver meu poder, vai ver que é melhor para você, porque eu sei o que é melhor para você. Aí, como eu falei, Paulo mudou a cabeça dele, ele vai falar, ó, quando eu sou fraco, eu sou forte. Sinto prazer nas fraquezas. Olha o pensamento de homem que estava querendo com a dor, atormentar algo muito forte, atormentar, irmão, atormentar algo muito forte, irmão. Então, a oração mudou tudo para Paulo ali. Deus respondeu a ele, não, Paulo, é melhor para você, você vai doer, mas você vai ver meu poder, você vai ver minha graça. Graça é o favor merecido da parte do Senhor. Nós resumimos normalmente como isso, né? Mas a graça é uma palavra também, assim como a glória, é uma palavra muito indefinida, né? Tem muitos significados, assim, com o mesmo sentido, né? Não falo a graça e a glória têm o mesmo sentido, mas com a palavra tem vários significados, né? No seu contexto. Uma graça sustentadora, uma graça de um favor imerecido de Deus. E nós vemos aqui nesse contexto aqui uma graça que sustenta Paulo. É um favor imerecido da parte de Deus, porque Paulo não merecia. E Deus, com seu poder, ali sustenta Paulo. Então é a graça de Deus, irmão. Isso que é a graça. A gente resume, e acho que a melhor forma de resumir é essa. É o favor, que a gente sempre resume é essa. É o favor imerecido da parte de Deus na vida de Paulo e na nossa vida também. Então, quando orarmos a Deus com toda a humildade, ó Deus, eu não sei, Senhor. Aqui eu estou orando de acordo com a palavra, utilizando o auxílio das Escrituras. A palavra diz que é dessa maneira, mas me ajuda a compreender qual o seu querer para a minha vida. Me ajuda a compreender, ter toda a humildade. Não, eu vou determinar aquilo. Não, para, irmão. Não. A gente vai chegar no ponto aqui da oração com fé. Eu quero trabalhar isso aqui também hoje. Não, irmão. Toda humildade, irmão. Senhor, me ajuda a compreender o teu desejo para a minha vida. Me ajuda a compreender o teu querer para a minha vida. Não quer que o Senhor quer, Deus. Porque eu quero tanta coisa, mas não. Qual o melhor? Porque eu não sei qual é o melhor. Então, na oração, nós oramos, o Senhor nós esperamos, o Senhor nos responde, nós escutamos e devemos praticar aquilo que Deus quer que nós façamos para realizar a boa vontade de Deus, que também será, com certeza, benéfica para nós. Pode doer, como doeu para Paulo. É algo que atormentava, que incomodava, não era isso que Paulo queria, mas era algo necessário para que algo bom ocorresse na vida de Paulo, né? Por isso que Paulo ele sempre olhava para o alto, na esperança das coisas que viriam, porque ele sabia que tudo que ele passava, tudo aquilo que ele vinha passar, tinha algo maior reservado para Paulo. Era algo muito maior do que as coisas terrenas, era algo coisas espirituais, e Paulo compreendia isso, né? E ele vai falar em Filipenses também, né? E Paulo fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Filipenses 3,14, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo ali vê que é Deus que sustenta o homem, é Deus que... Nós precisamos ter essa humildade, quando for a Deus, Deus me faz compreender o teu querer, me faz compreender os teus desejos, me faz compreender os teus desígnios, né? Aí, como eu falei, mas tem coisas que já estão claras, irmão. Como eu falei, Tiago lá, peça sabedoria a Deus, se o Senhor quiser me dar, não. Deus quer dar sabedoria, só peça a Ele que Ele vai te dar, porque Ele já prometeu que vai dar. Então peça que Ele vai te dar algo já, mas tem coisas que não estão explícitas na Bíblia. Nós vamos orar, pedir direção a Deus e Ele, conforme o querer dele, Ele vai operar.
Um outro ponto que eu queria falar era a oração com fé, né? Nós falamos, né, na oração no nome de Jesus Cristo, na confiança que nós temos, na autoridade que nós temos através de Jesus, né? Jesus nos dá uma total autoridade, né? De nós adentrarmos ao Santo dos Santos, né? Após o véu ser rasgado de cima a baixo. Jesus é o nosso intercessor entre Deus e os homens, 1 Timóteo 3,15. E temos a confiança em toda a obra de Deus, né? Em toda a confiança na obra de Cristo. É Ele que nos permite toda essa total confiança, né? Por isso que precisamos receber a Cristo como Senhor Salvador. Precisamos receber o Senhor Jesus, porque Ele que nos permite todos os benefícios celestiais, nas regiões celestiais, em todo no céu, na terra, tudo é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos muito mais do que somente aceitar intelectualmente Jesus Cristo. Nós falamos isso. Felipe estava lá, né? Felipe estava na reunião lá. Emily não pôde ir pela questão da saúde, e Albert também, né? Que chegou tarde do trabalho. Mas nós estávamos lá, eu falei sobre isso, né? Que a fé, ela é muito mais do que aceitar intelectualmente a Deus. O diabo, a palavra diz que o diabo ele crê, né? Tiago vai dizer que o diabo ele crê, né? Chega a tremer. Então nós começamos a entender que é muito mais do que crer. É ter uma confiança. Os teólogos vão chamar de fidúcia, né? Agostinho de Hipona, outros vão chamar de fidúcia, que é muito mais do que somente aceitar intelectualmente. É aceitar de todo o teu coração. Tanto que a palavra vai dizer que vai falar em Romanos, Romanos 10, né? Romanos 10, na boca confessares, aqueles que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, né? Aqueles de todo o seu coração, que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a crença de todo o seu coração é muito mais do que crer intelectualmente. É confiar na obra de Deus. A fé, ela parte de uma questão de confiança. A fé é muito mais do que um esforço intelectual. Aí eu vou lá na igreja, eu falei sobre isso, né? Você dobra o dedo e fica... Não. É como eu fazia. Eu trouxe isso na reunião, em algum lugar que eu me falei. É muito mais do que você ficar com o dedo cruzado, como eu fazia lá com meu pai, né? No jogo de futebol, eu ficava cruzando o dedo. Não, a fé não é isso. A fé é uma confiança na pessoa de Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo, eu confio nele. Eu confio na sua obra. E assim deve ser isso. E assim deve acontecer. Marcos capítulo 11, verso 24 diz assim, ó. Vou ler aqui, que vai depois anotando aí, pode ler, ó. Por isso vos digo que tudo quanto pedides em oração, crede que o recebeste e vosso será. Os teólogos vão dizer, que os exegetas da Bíblia vai dizer que crede que já recebeu. Essa é a fé que Deus quer de nós. Por isso vos digo que tudo quanto pedis em oração, crede que o recebeste ou crede que já recebeu. Esse é o padrão. Se nós oramos, já devemos crer no nosso coração que já recebemos. Não o nosso desejo, mas a vontade de Deus. Então, a confiança é na pessoa de Jesus Cristo. Eu estou orando para um Deus que me permite reagir com confiança a Ele. Deus, desde o início da Escritura, Ele mostra um Deus fiel. E a fé é uma reação, é a nossa reação a um Deus que é fiel. Então, se eu oro para esse Deus que é fiel, eu não estou pedindo a Osana, não estou pedindo a Felipe, não. Eu tenho que confiar que eu já recebi. Não estou dizendo que tudo que a gente vai orar, a gente vai receber, não. Como eu falei, né? Paulo orou ali, mas não recebeu o que ele queria, o tirar do tormento que ele tinha, o tirar daquele espinho na carne que ele tinha. Mas, ao orarmos, temos que ter essa confiança na pessoa de Jesus Cristo. Não, meu Deus, já é certo. Se for da vontade dele, vai acontecer. Irmão. Se for da vontade do Senhor. Muitas vezes ele fala assim, é vendido muitas vezes, a gente escuta muitas vezes, muita coisa assim, não, o que você quiser pode orar, sabe porque não aconteceu porque você não teve fé. Não, irmão, para com isso, irmão. Isso não é escritura de Deus. A palavra diz aqui, ó, por isso, eu digo que tudo quando pedis em oração, crede que já recebeu. Esse é o modo que Deus está pedindo para você. Se você orar, creia, porque eu passo confiança para você, para que você creia que eu faço. Algo interessante, se a gente for ver lá no início de Mateus, quando Deus, no capítulo 10, quando Deus vai mandar os homens pregarem
expulsar demônios, os homens saírem ali em missão para pregar a palavra de Deus. Deus antes faz tudo. Deus cura, Deus prega, Deus sara, Deus liberta. Aí depois Deus manda o homem fazer. Né? Deus capacita o homem para fazer aquilo. Então Deus passa a confiança para aqueles homens. Então nós vamos olhando para a Escritura e falar, olha, realmente dá para olhar para esse Deus e dá para confiar. Eu confio nesse Deus. E na vivência com Deus a gente vai confiando, confiando, confiando ainda mais nele. Então nós confiamos na pessoa de Cristo. A partir do momento que a palavra entrou no meu coração, Romanos 10 também vai falar no versículo 19, a parte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Romanos 10, 19. A fé vem pelo ouvir, nós escutamos a palavra de Deus e a fé lá dentro do nosso coração. E agora essa fé é preciso que nós recebamos essa fé, que o autor é Cristo, né? Que é o autor e o consumador é aquele que sustenta a nossa fé. Nós precisamos só, a nossa reação quanto a isso é permitir que essa fé ela vá sendo aumentada em nós, essa confiança em Deus vai sendo a cada dia maior. Então nós confessamos, eu confio nesse Deus. Eu confio, e a partir dessa confiança é muito mais do que aceitar intelectualmente. Essa confiança faz com que a gente mude toda a nossa vida em prol de Jesus Cristo. É um novo nascimento, o homem nasce de novo, o homem agora faz obra, porque o homem foi criado para as boas obras. Essa fé agora é confiança. Por eu confiar em Deus muito mais do que aceitar intelectualmente, agora eu pratico o querer de Deus. Então, a questão da fé é essa confiança no Senhor. Então, quando nós formos orar para Deus, ore com fé, irmão, é certeza. Não, meu Deus é confiável para... Eu confio no meu Deus que Ele pode fazer. Eu confio no meu Senhor que Ele pode fazer. Mas não conforme eu querer, mas conforme a vontade dEle. Mas se tem alguém que pode fazer isso, é meu Deus. É o meu Senhor. Pois quando for pedir oração, já crê, irmão, que seu Deus é capaz de fazer. Crendo que já você receberá. Crê que já recebeu. Entendeu? Essa é a confiança que nós devemos ter, mas com toda a humildade. Muitas vezes podemos estar orando da maneira incorreta, pedindo coisas que não são do querer de Deus, né? E depois não nos frustrarmos. Né? Querer algo que Deus tinha, como eu falei de Paulo aí, ele orou, o homem de Deus orou para Deus, mas Deus naquele momento não queria porque não era o melhor para ele. Né? Mas Paulo tinha confiança que se tinha alguém que podia tirar aquilo dele, era Cristo, era o Senhor dele. E Paulo, quando orava, ele tinha essa confiança aqui, eu já recebi. Eu já creio que esse Deus pode fazer. Entendeu? A questão não é na resposta, a confiança na resposta que eu quero, não é tipo, eu vou orará para criar uma confiança aqui, vou orar e vou começar a mentalizar, isso vai acontecer. Não, é confiança no Deus. Orou, escutou Deus falar e confia, irmão. Ó, Deus falou comigo, mas como é que eu vou ter isso? Primeiro, saber se vem da parte de Deus, as escrituras vão nos direcionar isso, e aí vai nos dar uma certeza no coração, e Deus em algum momento vai confiar isso no nosso coração, irmão. Na oração, Deus em algum momento vai falar, descansa que vai acontecer. E a gente ficar, se Deus já confirmou no nosso coração, descansa o nosso coração, porque vai acontecer, irmão. Isso vem do relacionamento com o Senhor, irmão. A gente vai tendo um relacionamento com Deus, e Deus vai nos dando essa confiança, e é muito mais do que um esforço intelectual para a gente acreditar em algo, não. É da confiança em Deus. É um Deus que é fiel, um Deus que desde o início foi fiel, e a nossa reação a esse Deus fiel é confiar nesse Senhor. Aí começamos a confiar. E então eu oro com fé, ó, já recebi. Eu quero isso aí. Deus colocou no meu coração. Deus confirmou no meu coração ali na oração, depois que eu descansei, depois que eu escutei Ele falar. Né, como eu falei, a grande chave da comunicação é escutar. Orei, pedi, vou aguardar a resposta da parte de Deus. Deus me respondeu. Confia, irmão. Se foi da parte de Deus, se está dentro daquilo que as Escrituras disse, realmente discerniu ali, através das Escrituras, realmente, isso é algo que Deus quer para com seu filho. Vai acontecer, irmão. Ah, eu quero uma casa. Está dentro do plano de Deus, você tem uma casa, um apartamento, um carro, qualquer... Estou falando de coisas aqui materiais, irmão, mas falo de todas as coisas. Sabedoria, você querer ter um dom de mestre, ter qualquer outra coisa aí, não sei. Se você quiser coisas espirituais, mas se tem fé, irmão, ora a Deus. Quer sabedoria? Ora a Deus, peça que Ele vai te dar. Confia, escuta Deus falar, Ele vai confirmar no seu coração e guarda isso. Se sustente em Jesus Cristo. Por isso, quando a gente confessa a Cristo como Senhor Salvador, nós confiamos na obra de Cristo. Quando você fala assim, eu confio na obra do Senhor Jesus Cristo. É muito mais do que um esforço intelectual, né? O irmão Vitor Fontana,
Ele gravou um vídeo, depois eu até posso mandar para vocês, é Rompendo em Fé, que ele dá bem essa exemplificação. No mês passado eu fiquei bem assistindo esse vídeo, assisti várias vezes, é um vídeo de 10 minutos, ele fala sobre isso. Aí ele trazendo aquela música Rompendo em Fé, né? Parece que a gente vai estar na igreja lá e vai rompendo em fé, e aí a nossa mente vai estourar ali, a gente orando, e a fé, não tem nada a ver com isso. É um Deus fiel. E a nossa reação a desse Deus fiel é a fidúcia, né? É a confiança total nesse Deus. Então, quando orar não é diferente. Eu oro confiando que Deus pode fazer, que Deus vai fazer, porque já tem isso no coração. Eu creio que meu Deus faz. Eu creio que meu Deus pode fazer. Ele andou no mar, fez isso, ele me passa uma confiança. E no relacionamento com Deus nós vamos vendo Deus trabalhando e vai nos dando confiança. A nossa fé ela vai amadurecendo a cada dia mais, né? É isso que é a fé do grão de mostarda ali, né? Se você tiver uma fé, uma confiança em Deus, como um grão de mostarda, é bom. Mas Deus não quer que você tenha, não. Deus quer que você tenha cada dia mais uma fé amadurecida, irmão. E com o tempo a gente vai amadurecendo a fé. Quando a gente vai orando a cada dia mais, ó, você vai descansar mais em Deus. Eu confio no meu Deus e a fé vai, não. Conheço meu Deus. Né? A experiência que você vai vivendo com Deus ali vai te fortalecendo, vai dando a você mais confiança em orar. Então, todas as vezes que nós formos orar ao Senhor, oremos com confiança, irmão. Só Deus pode fazer. Quando Paulo ora ali, a resposta não foi a que ele queria. Mas quando Paulo ora, ele fala assim, ó, eu já tenho certeza que se tem alguém que pode tirar isso aqui, é o meu Deus. Só que a resposta de Deus é abrir a mente de Paulo. E muitas vezes, como eu falei, Deus vai fazer isso. Vai abrir a sua mente para você compreender a vontade dele. Entendeu? Porque a vontade dele é muito maior do que a sua. É muito maior do que a minha. A vontade de Deus é superior. Nós estamos falando de um Deus soberano. A gente não vai mandar em Deus. Deus vai fazer, não. Se nós for colocar no desejo do nosso coração, nós vamos orar a Deus. Se for da vontade dele, a soberania dele vai ser exercida, irmão. Quando Deus fala muitas vezes com algumas pessoas que são curadas, Deus fala, seja feito conforme tu queres, né? Conforme tu queres. Mas esse querer dessa pessoa já estava dentro da vontade de Deus. Se ele não quisesse, ele não faria. Aí muita gente pensa, não, é do jeito que eu quero, vou orar e Deus vai fazer do jeito que eu quero. Não. Para com isso, irmão. Aí é loucura. Não. A fé bíblica não é assim. A fé bíblica é a nossa vontade se alinhar à vontade de Deus. Se nossa vontade não se alinhar à vontade de Deus, não vai acontecer. Se nós orarmos e a vontade de Deus falar, não, eu quero isso para você mesmo. Eu quero para você, eu quero ver você bem. Vai acontecer, meu filho. Vai acontecer porque é a vontade do Senhor. Se nós não estamos compreendendo, estou sendo bastante repetitivo nisso, peçamos compreensão, Deus. Tenhamos toda a humildade, irmão. Não há vergonha nenhuma. É só errado a gente pedir algo que Deus já quer dar, né? Deus já quer dar. Tipo, como eu pus o exemplo da sabedoria. Não, Deus já quer dar, não. A gente vai dizer, se tu quiser, não. A gente vai orar para Deus dar sabedoria. Mas não, pronto, se o Senhor quiser. Deus quer, porque já está na Bíblia. Deus quer isso. Entendeu? A gente só vai pedir que Ele execute isso nas nossas vidas. Não se Ele quer. A gente não está confiando na palavra. Mas quando orar com Deus, o ponto que eu tratei no final aqui é ore com essa confiança. Irmão. Ore com essa confiança que o nosso Deus é capaz de fazer. Irmão. Então, Ele é o Deus que, como eu falei, adentrou o Santo dos Santos, que é o nosso intercessor entre Deus e os homens. É o Espírito Santo que nos ajuda, nos auxilia. Né? O Espírito Santo que inspirou toda essa escritura, porque o Espírito Santo ele conhece a vontade de Deus, o pensamento de Deus, o Espírito Santo é Deus. Né? Então, como eu falei, o autor e consumador da nossa fé é Deus. Irmão. O autor e consumador da nossa fé é Cristo. Então, nós escutamos a palavra entra no nosso coração, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, nós aceitamos intelectualmente a Deus, né? Muitas pessoas aceitam intelectualmente a Deus, a crer que Deus é Salvador, mas não recebe a Cristo na sua vida. Nós fomos diferentes. Nós aceitamos a Deus intelectualmente, crendo que Ele é Salvador, mas o recebemos e agora mudamos a nossa vida através disso, através da confiança que temos na obra de Deus. E a oração, como eu falei, não deve ser diferente disso. Né? Oramos porque confiamos nesse Deus. Desde um primeiro momento que nós o aceitamos lá, eu confio nesse Deus. Eu creio que esse Deus pode mudar a minha vida. Que bom que seja muito bom, né, que nossa vontade se alinhe à vontade de Deus. Amém. Vamos orar. Né? Orar para Deus. Mas se não for, Deus, que o Senhor possa nos modificar nosso coração e que a gente faça compreender como Cristo vai orar o Pai Nosso. Pai Nosso é referente da oração, né? Se for resumir a oração aí, a gente for resumir aqui todo esse estudo de oração, a gente vai orar o Pai Nosso. Ele vai falar Pater lá, né? Vai dar Pai Nosso, né?
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Olha como Cristo vai falar. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Então, é o padrão da oração. A gente fosse resumir o Pai Nosso, a gente já, eu acho que o estudo seria resumido no Pai Nosso. O Pai Nosso é o base de nós orarmos. É o entender que o nome de Deus é santo, é orar ao Pai, é Cristo ali conosco, né? E pedindo que Ele faça a nós compreendermos a vontade dele. Seja feita a tua, não a minha, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? E a gente só vai compreender isso, irmão, quando a gente perceber que não somos mais nós que vivemos, né? Mas agora é Cristo que vive em nós. É Cristo que vive, é a pessoa de Cristo que vive em nós. Nós morremos com Jesus Cristo. E agora o novo homem, ele nasceu. E esse novo homem, ele tem desejos. E esses desejos, eles precisam vir da parte do Senhor. Eu não vou me estender muito por causa do horário também. Realmente só foram esses dois tópicos que eu queria trazer hoje. Eu pensei em não demorar muito. Realmente só foram esses dois tópicos que eu realmente estudei. E semana que vem não, porque sexta-feira eu estarei com a oportunidade, mas na outra semana, depois, né, do dia 20 e 21 aí, na terça-feira, eu vou voltar com estudo para a gente dar continuidade a esse assunto de oração, porque a gente ficou quase um mês aí sem praticar, sem orar. Eu vou trazer de novo, não então sem ser essa semana agora, porque eu vou estar preparando a palavra aí, né, para sexta-feira que vem, dia 17. Na outra, eu vou estar dando continuidade ao estudo de oração. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Só uma curiosidade também Vai lá. Eu tinha pesquisado sobre o espinho na carne, né, de Paulo. Aí é uma discussão imensa, né? Aí eu eu achei uma teoria até que interessante que poderia ser problema da visão, né? Porque tem alguma parte que fala que ele pede para a igreja como um todo escrever para ele, né? Em algum momento. Sim. Então a teoria se embasa nisso, né? Que poderia ser um problema de visão dele e que foi ficando gradualmente, né? Crescendo gradualmente. Mas no final é o que Deus falou, né? A resposta para ele, né? A minha graça te basta. Então, essa fraqueza dele fez ele ser humilde e continuar servindo ao Senhor. Então, não precisamos saber o que era exatamente, mas que isso fez com que ele ficasse no caminho do Senhor e humilde no Senhor. Amém, amém. É isso. É o objetivo final de Deus, irmão. A gente só olha o agora. A gente não vê o plano geral de Deus, né? A gente sempre olha o agora, pô, porque eu tô passando, mas a gente não vê o lá na frente, a gente não consegue, então só Deus consegue ver. Então ele tá vendo, a gente não tá vendo. A gente não consegue ver, só nos olhos da fé mesmo pra gente conseguir visualizar, saber que aquela situação é passageira. Uma passagem que ficou bem na minha cabeça quando eu comecei a estudar isso aqui foi aquela Salmo 40, que todo mundo gosta muito, né? Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou e ouviu o meu clamor e me tirou do encharco de lama e me colocou sobre os meus pés sobre a rocha. O homem esperou com paciência no Senhor, o Senhor se inclinou e ouviu o clamor daquele homem, né, e tirou o homem daquela situação, porque Deus não queria que o homem ficasse naquele encharco de lodo. Deus tira o homem e coloca o homem, né, nos pés firmados sobre a rocha. Mas o homem, ele clamou, esperou, né, e o Senhor deu essa resposta a ele. A resposta naquele momento foi benéfica, muitas vezes vai ser benéfica para nós, né, mas muitas vezes não vamos compreender. Paulo queria que tira. Como o Felipe falou aí, e eu também trouxe isso, é que a gente não sabe qual é o espinho na carne. E aí é até bom, como eu falei, porque cada um vai vendo o seu espinho na carne ali, né? E como Deus te assiste, se é uma situação, se é algo, realmente, como o Felipe falou, muitos vai nessa linha de que era algo de enfermidade ali que ele tinha. Ele fala de algo interno que ele tinha. A gente não sabe, mas o mais importante é a lição que deixa, né? Que era algo que o levava para Deus. Então, você às vezes pede para tirar algo, mas muitas vezes aquele algo está te levando para Deus. Aquele algo está te aproximando para Deus. Né? A gente tem coisas que a gente não consegue compreender, irmão. Só para concluir, eu tenho uma situação. Talvez alguns irmãos saibam, acho que nenhum aqui irmão teve, acho que aqui que não estão aqui não tiveram a oportunidade de visitar um irmão.
A gente passou, irmão, de vários anos aí, no tempo que eu tô na BFC, a gente visitando o irmão enfermo. E Deus levou o irmão. A gente não sabe compreender essas coisas, irmão. A gente fica assim, o homem era um homem de Deus, caiu, mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem. A gente ia lá, a palavra era pregada, ele chorava, mas o homem entrou na enfermidade que ele não conseguiu sair e era o propósito de Deus. A gente não consegue compreender qual era o plano de Deus para com aquele homem, irmão. Né? Talvez a gente entende assim que provavelmente seja algo muito maior. Vixe, tem um negócio. As nuvens aqui atrás, vai. Ó, tá repreendido. Viu? Olha as nuvens atrás de mim. Olha aí, gente. Agora que eu tô vendo. Parece uma pessoa te olhando. Misericórdia. Oh, meu Deus do céu. Rapaz, agora já desceu de lá. Caramba. Meu Deus. É forte, viu? Cadê a galera pentecostal aí? Emily gosta. Ela dá risada. Mas é isso, irmãos. Deus vai nos sustentando. Deus é bom demais. Vamos estar orando, irmãos. Vamos estar orando por esse estudo aí. É muitas coisas que acontecem, às vezes a gente não percebe. Nós temos que estar orando para que isso continue, né? Que a gente vá aprendendo juntos aí, que a gente possa estar estudando junto. Eu tô crescendo muito assim na fé. Eu vejo muito amor de Deus assim, né? Porque esses estudos me forçam a estudar mais, a buscar mais a palavra de Deus, a pregação, é tudo. E eu tenho crescido muito assim, eu tenho dado graças a Deus assim por essa oportunidade que Deus tem me dado. E eu sei que também vocês também estão crescendo juntos assim, né? Albert, Felipe, Alzana, Amy, todo mundo aqui, todos nós temos crescido juntos e vamos orar para que a gente cada dia, porque a ideia de Deus, irmão, é que a gente cresça. Eu sempre vou falar isso, porque a palavra diz isso, né? Você vê que quando vai lá em 1 Coríntios 14, está falando lá dos dons lá. Ele vai falar, procure o dom da profecia, né? O dom do estudo ali, do ensino, porque porque é algo mais benéfico para a igreja, porque você vai fazendo com que o seu irmão cresça também. Então, a ideia é que todo mundo cresçamos juntos, irmão errou, irmão acertou, a gente vai crescendo. Né? Oração, alguém orou aí, o Nel foi embora, graças a Deus. Fala aí, Alves. Não, só para acrescentar a informação que Felipe deu a respeito do espinho na carne de Paulo, que alguns estudiosos falam que era um problema de visão. No livro de Atos, no capítulo 23, tem uma parte que ele está no Sinédrio, e aí ele vai falar com o sumo sacerdote, deixa eu só dar uma olhada aqui, Ananias. E aí ele não sabe que ele está falando com o sumo sacerdote, e aí o sumo sacerdote ordena que alguém dê um tapa na boca de Paulo, e quando ele vai repreender, é que alguém fala com ele que ele estava falando com o sumo sacerdote. E aí ele disse que ele não sabia que estava falando com o sumo sacerdote. Aí dá a entender justamente isso, que pelo fato de ele não saber que ele estava tratando com o sumo sacerdote, possivelmente era um problema de visão que ele talvez tinha. Interessante, irmão. Em Atos. Atos 23, é? Atos, eu vou ler, capítulo 23, Eu vou ler, irmão. Do 23 até o... Deixa eu ver aqui, meu Deus. Até o 5. 23, do 1 até o 5. É justamente naquela passagem que ele está no Sinédrio, e aí tô vendo ele aqui. fala de uma forma que talvez tenha sido desonrosa por sumo sacerdote, e ele manda que bata na boca de Paulo, e ao ser repreendido, ele fala que ele não sabia que ele estava insultando um homem de Deus. E dá justamente a entender isso. Se ele não sabia, possivelmente possa ser talvez um problema na visão que ele tinha. Pô, legal. Faz sentido. Mas não tenho certeza, mas realmente passa um entendimento interessante sobre isso. Eu vou ler com mais carinho. Eu tô vendo aqui a passagem, depois eu vou ler com mais carinho, mas realmente, total sentido. Nos estudos eu nunca tinha percebido isso, não. Show de bola. A Osana quer falar? Emily? Não, também. Amém. Ora aí, Emily, para te concluir. Amém. Senhor, tu és maravilhoso, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por este estudo, por este momento. Que o Senhor possa continuar
conosco, fazendo com que nós venhamos, Senhor, cada vez mais querer, né, conhecer mais de Ti, mais da Tua palavra, Senhor. Nós possamos crescer, Senhor, em conhecimento de Ti, para que nós também possamos compartilhar, Senhor, com outras pessoas. Deus, que o Senhor possa abençoar, Pai, o evangelista, a família dele, que em nome de Jesus o Senhor já cubram ele, Senhor, com teu sangue, livra de todo o mal, Pai. Amém. Que o Senhor possa nos dar, Senhor, um fim de semana abençoado a todos nós que Em nome de estamos aqui Jesus. presentes. Que o Senhor também possa olhar por aqueles que não puderam estar presentes, Senhor, pelos Amém, jovens, Senhor. que na próxima reunião nós possamos aprender muito mais de Ti, que possamos ter mais pessoas também, Senhor. Em nome de Nos dá uma Jesus. noite abençoada, Senhor, uma noite de descanso, Senhor. Muito obrigada pelo Teu amor e pela Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe Amém. a todos, em nome de Jesus aí. Obrigado pela participação de todos. Deus abençoe a todos aí, o microfone está desligado. Deus abençoe a todos, uma boa noite. E em nome de Jesus, sem ser essa semana que vem agora, na outra, a gente vai estar voltando aí. Lá no dia 22, né? Terça-feira, acho que é 22. A gente está voltando aí, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão. Amém. Glória a Deus, amém. Até o próximo encontro. Amém. Let's Até bora. uma boa noite a todos. Fico com Valeu, Deus. Boa pessoal. noite. Boa noite. Amém.